próximo nível, reunindo a elite da comunicação de Arapongas, com mais de 79 mil seguidores e alcance global. Faça sua estrela brilhar. Nossa Web TV, o seu palco para o sucesso. Se você tem uma ideia, Nossa Web TV. Se você tem um talento, Nossa Web TV. Se você tem um empreendimento, Nossa Web TV. Estúdio profissional, alta definição de áudio e vídeo, transmitido simultaneamente em 5 plataformas. Nós levamos você para o próximo lugar. Nossa Web TV, o seu palco. E que todos possamos aproveitar com a excelentíssima apresentação do Sr. Lanes, que tenho certeza absoluta que vai abrilhantar o nosso evento, o seu evento também. Arapongas, uma Arapongas para todos, construindo desde 1947 uma nova Arapongas. Obrigado a todos. Tá aí falou o nosso secretário. Vamos acompanhar o vídeo agora? Esse vídeo é o vídeo oficial do Fórum do Planejamento. O território de Arapongas foi desbravado por imigrantes japoneses, franceses, poloneses e italianos. Em 1934, atraídos pela Companhia de Terras Norte do Paraná, eles deram origem à colônia Esperança e Gleba Orle. Naquele pequeno povoado, o canto forte do pássaro araponga, ecoando na mata, chamou a atenção da senhora Elizabeth Thomas. Foi assim que o local passou a se chamar Arapongas. Foi com a chegada do senhor René Celotti que a pequena Arapongas ganhava sua primeira casa comercial. No dia 10 de outubro de 1947, nascia a cidade de Arapongas, desmembrando-se de Rolândia. Em termos de urbanismo, a cidade deu seus primeiros passos com a construção da Praça Dr. Júlio Junqueira. Dali partiram os primeiros traçados para várias ruas e logradouros. Ainda como um pequeno povoado, a cidade já investia na educação de suas crianças. Com a Escola Desembargador Clotário Portugal, chegava uma das primeiras salas de aula em alvenaria. Já em seus primeiros anos, Arapongas buscava por um atendimento de qualidade para a população na área da saúde. Surge no dia 26 de março de 1960 a Irmandade Santa Casa. Na mesma década, a sociedade se organizava em associações e entidades. Exemplos foram a Associação Cultural e Esportiva de Arapongas, a ACEAR, e os clubes. Na mesma época, o município se projetava na área esportiva, conquistando inclusive o Ginásio Municipal de Esportes. A cidade crescia e, da mesma forma, crescia a demanda por educação, saúde e habitação. Um desafio que foi enfrentado através de investimento próprio e de parcerias ao longo dos anos. A cidade seguiu crescendo e necessitando de investimentos em infraestrutura, transporte e na área social. Avanços importantes nesse sentido foram alcançados, por exemplo, com a inauguração da nova rodoviária e do Centro Social Urbano. O fortalecimento do polo moveleiro atraiu muitas famílias da região. Além dos serviços de saúde, segurança e assistência social, a cidade precisou investir em área de lazer, como o Parque dos Pássaros. Arapongas entra no novo milênio. Os anos 2000 marcam a nova fase para o município. Entre outros fatos marcantes, a antiga sede da Faculdade Faficla torna-se a nova sede do Poder Executivo, permitindo melhor estruturação dos serviços administrativos. O crescimento populacional demandou mais investimento em segurança. Exemplo foi a criação da Guarda Municipal. O município continuou investindo em moradias, construindo e inaugurando conjuntos habitacionais na periferia. Investindo em esporte e lazer, Arapongas seguiu abraçando seus desportistas através de programas como, por exemplo, o Bolsa Atleta. De olho no futuro, o município seguiu crescendo e atraindo investimentos. Desde 1947, uma luta diária na construção de uma Arapongas para todos. A cidade do presente investe em mobilidade urbana com as interligações de bairros, garantindo agilidade e facilitando o escoamento do trânsito da periferia para as regiões centrais. O município é exemplo em habitação.
com as 683 novas casas já inauguradas, de um total de 1.479 no residencial Bem Viver, além do condomínio do idoso, que já está em andamento e vai garantir 40 moradias a pessoas com 60 anos ou mais. A cidade também se torna referência em saúde e educação. Após a construção do novo pronto-socorro do Ompar, que já está em funcionamento, a cidade ganha autorização do Ministério da Educação para a implantação da Faculdade de Medicina. Os investimentos alcançaram também a população do meio rural. Exemplo é o calçamento de estradas com pedras poliédricas, facilitando o transporte escolar, a circulação das famílias e o escoamento da produção agrícola. Hoje, nossa cidade tem uma das maiores estruturas de saúde do Paraná. São 29 unidades básicas de saúde, 3 18 horas, a UPA, o Pronto Atendimento Infantil PAI, 2 centros de atenção psicossocial, CAPS, e a Prefeitura está em vias de inaugurar agora o CAPS Infantil. Arapongas de hoje garante uniforme, kits escolares, tênis e mochila para 12 mil alunos da rede pública. O município também introduziu o ensino de robótica e está instalando a lousa digital, modernizando o processo de ensino. A mobilidade urbana e a recuperação da malha asfáltica também estão entre os setores priorizados atualmente. O município lançou em maio um pacote de obras no valor de 164 milhões, dos quais 19 milhões são destinados à pavimentação e recape asfáltico. Também está em andamento a interligação do conjunto Ulisses Guimarães ao Jardim Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte, um investimento de 11,7 milhões de reais. Na área de segurança, além de equipar e qualificar a Guarda Municipal, o município conseguiu, em parceria com o governo estadual, a construção do Centro de Detenção Provisória, o CDP. Com isso, foi demolida a velha delegacia que ficava na área central da cidade e vivia superlotada. Nos próximos 20 anos, Arapongas, capital moveleira do Brasil, deverá se destacar também no crescimento tecnológico, transformando-se em um centro de inovação e desenvolvimento sustentável no Brasil. A cidade deverá atrair startups e empresas globais para desenvolverem novas tecnologias em áreas como inteligência artificial, automação industrial e biotecnologia, comprometida em preparar sua força de trabalho para as demandas do futuro. Instituições de ensino locais estarão na linha de frente, oferecendo cursos de formação em tecnologia da informação, engenharia de dados, robótica e outras áreas emergentes. A Arapongas do futuro deverá ter educação mais acessível e interativa, com plataformas digitais. As comunidades estarão mais conectadas com espaços públicos inteligentes que promovem a interação social e a cultura. Os próximos 20 anos serão marcados por um crescimento dinâmico, uma economia resiliente e uma comunidade vibrante, onde a inovação e a sustentabilidade deverão caminhar lado a lado. Junte-se a nós nessa jornada emocionante e seja parte do futuro de Arapongas. A ONG Partiu Futuro, fundada em 2020, tem como missão primordial oferecer suporte às famílias que estão enfrentando os desafios do autismo e outros transtornos, seja no momento do diagnóstico ou durante a busca por um. Atualmente, a organização mantém mais de 10 projetos ativos, proporcionando assistência direta e indireta a mais de 500 famílias. Entre as iniciativas de maior impacto, destacam-se o projeto de futebol, que promove a inclusão e o desenvolvimento social, e a parceria com uma rede de profissionais qualificados, garantindo que todas as crianças tenham acesso a terapias essenciais a preços acessíveis. Através desses esforços, a ONG Partiu Futuro se destaca a construir um caminho de esperança e progresso para cada família que acolhe. Olá, sou a Lia, assistente virtual do ecossistema NinhoTech, de inovação de Arapongas, que é uma iniciativa colaborativa entre a Prefeitura Municipal de Arapongas, Sebrae, PR e diversos atores locais.
Seu objetivo é fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico em nosso município, contribuindo para a competitividade das empresas e diversificação econômica da região. Iremos apresentar o papel da Ninhotec. Veja a seguir. A governança de inovação foi estruturada através de um planejamento participativo que envolveu a sociedade local. Utilizamos metodologias e ferramentas específicas para identificar setores estratégicos com potencial de inovação, como a fabricação de móveis, agronegócio, químicos e materiais, e tecnologia da informação e comunicação, TIC. Ambientes de inovação incluem pré-incubadoras, incubadoras, centros de inovação e espaços de coworking, programas e ações, iniciativas como o Programa Cidade Empreendedora, Sala do Empreendedor e Educação Empreendedora. Políticas públicas, implementação de legislações específicas como a Lei de Inovação Municipal e o Decreto do Programa Sandbox Arapongas. Capital, captação de recursos financeiros para apoiar projetos inovadores através de parcerias com instituições financeiras e programas de incentivo. Governança, formação de uma estrutura de governança que articula diferentes atores do ecossistema para promover a inovação. A Ninhotec tem a visão de posicionar Arapongas entre os 10 melhores ecossistemas de inovação do estado do Paraná. Até 2033, trabalhamos para criar um ambiente favorável à inovação, onde ideias possam ser desenvolvidas e transformadas em soluções que beneficiem toda a comunidade. Gostaram de saber um pouco da Ninhotec? Peço que nos siga no Instagram e nos acompanhe pelo nosso site ninhotec.com.br. E vamos fazer Arapongas decolar. Tenham um excelente evento. Tá joia o vídeo oficial do nosso primeiro Fórum Municipal do Planejamento do município de Arapongas. Senhoras e senhores, nós estamos no nosso 6º painel, Cidade Mais Segurança. Eu gostaria de convidar, e vocês me ajudem a receber calorosamente, as nossas autoridades que vão tornar este painel com a participação de vocês, com muito conteúdo. Eu convido então para que suba ao palco o excelentíssimo senhor Coronel Lânios Randall Prates Marques. O excelentíssimo senhor delegado de Polícia Civil, Bruno Delfino Santoni. O excelentíssimo senhor Major Alessandro Luiz Volski, comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar de Arapongas. O excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Argatti, secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito. O excelentíssimo senhor superintendente da Guarda Municipal de Arapongas, Luiz Henrique Micheletti. Na oportunidade também eu quero registrar aqui a presença do subtenente Martins, muito obrigado, representando o capitão do Corpo de Bombeiro, Olest Kindra, o nosso muitíssimo obrigado. Agradecer aqui também aos nossos vereadores. Nós temos aqui o vereador Major Arduim, que na oportunidade também ele é presidente da Comissão de Segurança na Câmara de Vereadores. Vereador Tochinha, muito obrigado. Vereador Toninho da Ambulância, muito obrigado também. Vereadora Marilza, muitíssimo obrigado. Gostaríamos de agradecer também a Defesa Civil, Paulo Químio, muitíssimo obrigado. Também é uma alegria para nós receber aqui o doutor Maurício Oliveira Camargo, que é delegado-chefe da 22ª Subdivisão Policial aqui do município de Arapongas. Muitíssimo obrigado. Também a Gabriela Mendonça, da Casa de Custódia, do nosso Centro de Detenção Provisória. Muitíssimo obrigado também. Abraçar os nossos servidores públicos, e aqui eu agradeço aos nossos secretários, o nosso secretário Henrique Garcia Filete, secretário municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública, muitíssimo obrigado. Cláudia Lenz, secretária de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, muitíssimo obrigado. Também o Laércio da 17ª Ciretran, muito obrigado pela presença também. Agradecer também aos nossos profissionais da comunicação, desde ontem fazendo um trabalho incrível. A nossa gloriosa Polícia Militar, muitíssimo obrigado. Aos nossos guardas municipais, muito obrigado. Aos nossos vigilantes, nós temos os nossos guardas municipais da região, muito obrigado. Polícia, também a Polícia Civil, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Agradecer também aos alunos ali da escola, né, que daqui a pouco vão
entoar o hino. Muito obrigado pela presença. Agradecer também aos nossos secretários de Segurança Pública e Trânsito da região, que estão aqui marcando presença. Muito obrigado a todos que representam as forças de segurança do estado do Paraná, que estão representando os seus municípios. Muito obrigado aos nossos alunos da nossa rede estadual da educação. Salvo engano, eu vi aqui o Colégio Emílio, está aqui, só confirma para mim. E nós temos o Colégio Nadir, está aqui também. O nosso muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, tá joia? Vocês estão deixando o nosso evento ainda mais belo. Eu quero registrar a presença também dos PRFs, bombeiros, também o SAMU, membros da sociedade civil, familiares e servidores do município de Arapongas. A todos, receba o abraço das nossas forças de segurança. Senhoras e senhores, convido a todos para que, em posição de respeito, nós vamos... Oi? Polícia Penal, a polícia... A Gabi já mencionamos ela aqui já... em posição de respeito, nós vamos então para a execução do hino nacional brasileiro, que será executado pela banda do Colégio da Polícia Militar do município de Londrina.
Perfeito. Nossas autoridades podem tomar os vossos assentos. Todos também. Em tempo eu gostaria de registrar a presença aqui da nossa vice-presidente da UAB, aqui do município de Arapongas, doutora Nádia Baggio. Nosso muitíssimo obrigado. Tá joia? Nós temos uma... Carvalho, por gentileza, só convido. Nós temos a apresentação de mais um vídeo nesse momento, pelo roteiro. Tá joia? Dando ato contínuo. Então, senhoras e senhores, eu tenho um recado então aos nossos participantes, lembrando que através de um QR Code, tá joia? Todos poderão enviar as perguntas que serão selecionadas e respondidas conforme tempo disponível. Tá joia? As demais perguntas serão selecionadas e respondidas nas redes sociais das nossas forças de segurança. Como vai acontecer então? As perguntas serão, vocês irão pelo um QR Code que estará disponível nos painéis, vocês vão poder escanear, essas perguntas serão filtradas e assim sucessivamente respondidas. Durante a mediação, a conversa das nossas autoridades, nós não iremos abrir perguntas à plateia. Uma questão também de agilidade para ganharmos tempo aqui no nosso fórum, principalmente com as nossas autoridades. Senhoras e senhores, nós temos um vídeo agora, então, das tecnologias para a área de segurança, a qual irá beneficiar a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Vejamos. Tá joia? Então foi apresentado uma salva de palmas. Esse mecanismo de tecnologia irá ajudar as nossas forças de segurança. Parabéns então a todos os organizadores. Senhoras e senhores, neste momento, o nosso palestrante convidado, ele é graduado em Direito pela PUC Paraná, possui 7 especializações lato sensu, dentre elas especialização em Trânsito, Administração e Educação, especialização em administração de pessoas, ênfase no setor público pela Universidade Federal do Paraná, especialização em segurança pública pela PUC Rio Grande do Sul, especialização em política estratégica e planejamento, mestre em ciências policiais de segurança e ordem pública pelo Centro de Aperfeiçoamento de Estudos Superiores no estado de São Paulo. É doutorando em segurança pública pela Academia de Polícia Militar do Guatupé, autor de 8 livros de educação para trânsito, recebeu 17 condecorações militares, dentre elas a de Herói da Cavalaria, da Rádio Patrulha, Herói dos Campos Gerais e Herói do Fogo, além da medalha João Gualberto, máxima condecoração da Polícia Militar do Paraná, professor de diversas universidades, ocupou as seguintes funções de destaque: diretor de trânsito de Curitiba, diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, diretor técnico da Superintendência de Desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis, presidente do Comitê de Desenvolvimento da região metropolitana de Florianópolis, comandante regional do 2º CRPM Londrina, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, secretário municipal de Planejamento Urbano, secretário municipal de Urbanismo, diretor de Previdência da Paraná Previdência. Senhoras e senhores, eu convido para que faça uso da palavra então o Coronel Prates.
Pongas, uma boa noite. Primeiro, eu quero cumprimentar o prefeito Sérgio Onofre por esse brilhante evento. Pensar em planejamento é pensar o futuro, é garantir que a cidade para vocês seja uma cidade ainda melhor. Quero agradecer o convite ao subtenente Argatti e, em sua pessoa, eu quero cumprimentar todo o executivo municipal, cumprimentar o Major Volsky, uma das pessoas mais renomadas que a Polícia Militar tem, com uma bagagem fantástica e que empresta todo esse seu conhecimento para essa brilhante cidade que é Arapongas. Cumprimentar o doutor Bruno e o delegado Maurício, pessoas de referência com quem ouvi as melhores informações ao longo do tempo. Cumprimentar o superintendente Micheletti por toda a ação que a Guarda Municipal de Arapongas realiza dentro dessa estrutura. E cumprimentar fundamentalmente, desculpe, meu subtenente, obrigado. Cumprimentar o subtenente Martins, nosso querido comandante do Corpo de Bombeiros, a quem devemos prestar uma homenagem imensa, e cumprimentar fundamentalmente todos que aqui estão, porque numa noite como essa, falar de segurança pública é sempre audacioso. O que eu pretendo aqui desenvolver com vocês? Nós ouvimos muito falar em planejamento urbano, mas a gente fala em desenvolvimento de cidades, desenvolvimento de empresas, em estrutura viária, e ouvimos muito pouco falar em segurança. O máximo que nós chegamos aqui é integração. E eu vou aqui colocar que é uma grande dificuldade efetivamente integrar. Quando nós falamos em planejamento de ações estratégicas, por exemplo, uma operação, isso nós fazemos com excelência. É muito tranquilo reunir 100 policiais, 200, 500, dependendo do tamanho da operação, ela sai com toda pompa, garbo e glória e dá certo. Então, as operações nós sabemos fazer o planejamento de uma forma fantástica. Agora, o dia a dia é muito difícil. E nós vamos verificar que integrar dados de segurança, e aqui a gente viu um pouco à frente, talvez Arapongas possa conseguir desvendar esse fato, é muito difícil. Então, o que tem se feito ao longo do tempo? Quando nós falamos em planejamento urbano, alguns países já pensam em 200 anos. Araponga, fantasticamente, está pensando nos próximos 20, o que é ótimo, né? Para a gente chegar em 20, eu penso primeiro no plano plurianual, que é aquele que cada governante faz de 4 em 4 anos. Então, eu começo pensando de 4, passo para 20, que é esse passo que Arapongas agora se arvora a fazer, mas já tem gente pensando no mundo em 200 anos. Né? Então, é pensar em várias gerações à nossa frente. Mas por que nós devemos pensar em segurança? Porque o fazejamento é muito tranquilo, essas operações, o planejamento estratégico é rápido de se fazer, né? O planejamento operacional, desculpa, é rápido de fazer. Mas o planejamento das informações é o que tem mais difícil. E eu até que quando fui escolher essa imagem, eu tinha 2 imagens. Uma de Lego. Quem é mais novo já brincou com Lego e sabe que montar Lego é muito tranquilo, quando todos têm a mesma bitola. Então, se eu vou lá e compro uma caixa de Lego, eu consigo montar com muita tranquilidade. Agora, se eu reunir várias caixas de Lego com bitolas diferentes, sai alguma coisa? Esse é o desafio da segurança. Porque o desafio da segurança é montar os vários bancos de dados. A Polícia Civil tem um banco de dados fantástico. A Polícia Militar tem outro, a Guarda tem outro. E eu vou lhe falar que a segurança é muito mais do que isso. Porque, por exemplo, quando nós temos um evento, desastre, a Defesa Civil precisa de todos esses bancos. Com alguma dificuldade, ela consegue, naquele momento de crise, absorver o que é necessário. Mas, no dia a dia, os outros órgãos também precisam dos dados da segurança. É só nós pensarmos na Secretaria de Finanças do município. Um veículo sai para abastecer, então um caminhão vai na refinaria, coloca o combustível e ele tem como destino um determinado posto. Se ele circular exatamente do local em que ele abasteceu ao local que ele vai abastecer o posto, não há nenhuma irregularidade.
Se ele passar por qualquer outro ponto, o sistema pode falar, olha, tem aqui uma não conformidade. Não quer dizer que há necessidade de abrir um inquérito, mas tem uma não conformidade. Essa não conformidade pode ser avaliada. Estou falando de um caminhão e nós estamos falando só de combustível. Nós podemos ter toda uma dinâmica. Então, qual que é esse processo? E eu não estou falando nada que seja inovador. Aqui nós temos poucas agências, né? Vamos dizer que a segurança tenha talvez 6, 7, 8 agências no máximo, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, ok, Polícia Penal, né? Nós temos algumas estruturas que são importantes. Nos Estados Unidos nós temos dezenas de centenas de órgãos que se integram. E essa bitola, daí ali eu resolvi trocar os legos pelas mãos. Falei, quando nós misturamos as mãos, as cores, as pessoas, as vontades, os egos, fica muito mais difícil. Muitas vezes não é um problema só de ego, e não é só o problema de vontade. É o problema da bitola do lego. Quer dizer, como é que eu coloco bancos de dados diversos? Os americanos conseguiram fazer isso com muita tranquilidade, e fazem isso com muita tranquilidade. Todos têm repositório, todo mundo coloca a informação. Ah, mas a minha informação ela é privilegiada, né? Eu não posso abrir um dado de inquérito. Ninguém quer o dado privilegiado, mas é óbvio que, se nós tivermos lá todos os antecedentes policiais, então esse cidadão, ele tem um antecedente policial. Não quer dizer que sequer que ele foi condenado, né? Em algum momento ele passou numa farmácia, efetuou um furto e isso causou um dano à sociedade, né? Ele vai responder por esse dado, mas se esse cidadão eventualmente passar nas farmácias, não seria interessante alertar, ó, prestem atenção, né? É uma pessoa com antecedente policial, não é verdade? Nós não vamos fazer nada, a sociedade não quer prendê-lo, ela quer tão somente entender que aquele cidadão pode colocar em risco aquele estabelecimento, né? Ninguém quer aquela grande operação, ninguém quer chamar o 190 ou acionar a Guarda Municipal porque trabalha isso com vontade. Ele quer, na verdade, ter a tranquilidade de executar o serviço. E a segurança, por incrível que pareça, é um dos órgãos, daí todo o sistema, muito desburocratizado. Porque você consegue acionar todo o sistema de segurança levantando a mão, né? Se passar uma viatura, se levantar a mão, você vai, a partir dali, acionar todo o sistema. Então, você não tem burocracia, você não tem que ir lá, protocolar, fazer pedido, esperar, né? Você tem uma facilidade de acesso. Mas essa facilidade de acesso, às vezes, para naquele órgão e acabou. Você não consegue mais integrar os dados. Então, os americanos conseguiram fazer. E eu falaria assim, integrar dados é absolutamente possível. Aí, quando aqui a Secretaria de Planejamento demonstra que existe estruturas pensando em Arapongas, é fantástico. Por exemplo, pegar a Secretaria aqui de Defesa Social e ali fazer a união de todos esses dados, né? De todas as agências. Não é nada impossível, e aqui os nossos jovens vão falar, bom, isso me parece básico, né? Eu não consegui entender porque até hoje não tem. Bom, nós temos aí uma ação, então, aqui mesmo demonstrou, tem um número de aplicações ilimitadas para eu misturar duas questões, reconhecimento facial e placa ou veículo. Com isso, eu tenho uma infinidade de aplicações. Eu vou citar aqui algumas, mas vocês facilmente vão pensar que existe dezenas de outras. Por quê? Porque isso é óbvio. Então, nós ficamos, durante muito tempo, na segurança pública, pensando nesses dois itens. Ele é muito importante. Aonde que tem uma resistência? Jamais a segurança vai poder deixar de atuar se não tiver alguém ligando e uma viatura indo atender. Essa viatura pode ser da guarda, pode ser da polícia, não interessa. E eu falo ainda que nós temos um outro desafio. Aqui nós estamos falando das agências públicas. Por que nós não estamos integrando a segurança privada? Qual que é o problema da segurança privada estar integrada com a segurança pública? Nenhum. Nenhum, né? A nossa rede de farmácia, que gostaria muito, ou a nossa rede de mercado, que gostaria muito de trabalhar, eles têm lá todas as câmeras. Então, o reconhecimento facial para eles é muito tranquilo.
Qual que é a dificuldade deles poderem interagir com as bases de dados e saber se aquele cidadão que acabou de entrar no estabelecimento tem um antecedente policial ou não? Não seria lógico? A segurança privada, se mobiliza dizendo, poderemos ter um problema aqui no nosso estabelecimento. Passamos a monitorar. Se eles tiverem 10 problemas, é um problemão, né? Quer dizer, mas passa a monitorar. Se encontrar alguma dificuldade, aciona o sistema público, que vai dar as respostas necessárias. Então, quando a gente fala em integração, é importante. Mas vamos dar uma olhada no que é possível. Estou usando só 2 inputs, reconhecimento facial e veículo. Né? Então, eu tenho lá possibilidades de trânsito. Isso a gente sabe. Né? E daí aqui os mais arvorados falar, para multar, o poder público é muito sagaz, é muito rápido. E é verdade. Né? Mas você pode ter não só o controle de velocidade, que é esse do dia a dia, que a gente fala assim, já é uma indústria da multa o controle de velocidade, mas nós temos parada, estacionamento, circulação, conversão. Por que não fiscalizar a bicicleta que está fora da ciclovia? Né? Mas eu não tenho a ciclovia? Tudo bem, se eu não tenho é um outro problema. Mas se eu tenho, por que ela não pode estar lá? Não precisamos nem ter uma ação repressiva, mas sim uma ação de orientação. Você é ciclista, o lugar é aqui na ciclovia. Afinal, esse é o processo de educação para a cidade. Nós precisamos ter pessoas vivendo. Eu posso daí também usar a questão do uso do celular, cinto de segurança, qualquer comportamento perigoso. Então, essas questões de trânsito, o veículo entrou e começou a agir de forma irregular. Seja pelo excesso de velocidade, seja pelo comportamento, seja pela forma como ele parou, seja qualquer ação que a gente consiga ali imaginar. Olha, esse veículo ele pode ficar marcado. Vamos entender o que ele está fazendo aqui em Arapongas, que tem 110 mil veículos e 130 mil habitantes. Quer dizer, eu tenho quase um veículo para cada habitante. Então, eu poderia falar, é uma cidade de carro, uma cidade adequada, muito bem, parabéns, é desenvolvimento, mas talvez nesses 110 eu tenha aí 10, 20, 50, 100 carros que podem estar alarmados e eu posso estar identificando. Bom, eu também tenho questões de mobilidade, congestionamento. Né? Começou um problema de congestionamento. A velocidade reduziu, eu vou ter uma ação concreta. Questões de áreas restritas, né? Porque, por exemplo, fora do horário do expediente, eu tenho veículos circulando lá na área moveleira. Pode me indicar algumas questões. Bom, e aí eu estou assim, rapidamente tentando só alertar que tem facilidades possíveis. Né? Suspeitos, veículos com restrição, e veículos com restrição nós temos uma infinidade. Né? Para cada 100 carros que circulam, a gente estima que 8 carros têm algum padrão de irregularidade, seja de placa, de motorista suspenso, alguma irregularidade de trânsito. Nós podemos ter isso dentro do nosso banco de dados. A hora que passa esse carro, ele alerta e fala, esse carro tem uma irregularidade. O policial à frente para, o guarda municipal para e vai falar, deixa eu ver os seus documentos e toma as providências necessárias. Quer dizer, não precisa incomodar a todos, também é uma facilidade. Posso ter cercamento eletrônico, determinadas áreas não é possível circular, ou se circular veículo depois de um determinado horário, ele começa a alarmar. Eu posso fazer combinação de placas, né? Olha, o cidadão tem 3 veículos que estão andando em comboio. O que esses 3 veículos andam continuamente? Né? Inteligência artificial, uma coisa rápida de se fazer, mas que precisa ter dados. Bom, desvio de cargas, conhecimento, combustível. Eu aqui começo a falar, olha, não interessa só as questões de segurança. Os outros órgãos também precisam dessas informações, mas que elas têm por base a segurança pública. Daí a necessidade de integrar. Alguém tem que integrar isso. Né? A área de planejamento pode ser o planejamento da segurança, e daí questões de vigilância sanitária, carga animal, carga perigosa, alvará. Gente, qual que é o sentido de eu ter um bar que vende droga? É muito difícil a gente comprovar a venda de droga. Né? Tem todo um processo de investigação. Aquilo que eu falo assim, a população sempre sabe aonde vende, porque vai lá comprar. Né? A polícia não sabe, mas a prova é difícil. Bom, mas se eu tenho uma informação que esse bar não só vende droga, mas também tem alguns outros problemas, ali tem briga, já morreu gente, por que eu vou conceder o alvará? Mas o município, na hora de conceder, não consulta. Então, eu preciso, de novo, de uma integração
desse processo. Enfim, eu preciso ter um adequado funcionamento da cidade, eu preciso ter uma integração de serviço. Então, se a palestra parasse por aqui, a gente já teria uma lógica. Quer dizer, a segurança pública precisa estar planejada, mas planejada nos seus aspectos de integração de dados. A integração da segurança está aqui, está feita. Né? Mas a integração dos dados da segurança é um grande desafio. Mas por que eu coloco isso, que a integração é um grande desafio? Porque eu preciso adequar em outros momentos. Por exemplo, o cidadão tem RG, tem CPF, e dentro da cidade ele pode ter o seu cartão. Quer dizer, eu sou um cidadão de Arapongas, eu vou usar a rede. Né? Então, eu posso saber se aquele morador de rua, ele não é um usuário de droga. Não porque eu quero prendê-lo como usuário de droga, porque eu quero cuidar dele, porque se ele está morando na rua e é um drogador, tem um problema de drogadição, tem um problema de alcoolemia, ou tem um problema, inclusive, de faculdades mentais. Eu preciso ter uma rede de proteção em cima dele. Não para levar para o sistema penal, né? Ele não vai ser encarcerado, mas ele vai ter um cuidado específico. Mas, para isso, eu preciso ter acesso à base da saúde. Né? Me parece ser óbvio. Aparece o cidadão aqui. Né? Então, esse cidadão, ele passa a fazer parte da nossa rede de proteção para que a gente possa saber o que fazer com ele. Olha, ele é um cidadão que quer morar na rua. Ele não tem problema com droga, não tem problema com álcool, não tem problema de saúde, ele tem uma opção. Ok, a opção é dele. Não vamos discutir isso. Mas todos os outros problemas ele pode estar vinculado. Então, isso é importante. Bom, sistema de transporte. Eu vou usar. Quer dizer, olha, eu vou para o colégio com transporte público, eu faço determinadas ações, mas, por exemplo, como que o estudante, na hora da aula, ele está no transporte público? Pode me alarmar. Por que eu preciso de chamada na sala de aula? Eu não posso fazer reconhecimento facial num único momento? Quer dizer, o aluno entra, o professor fala, reconhecimento facial. Não perdeu nada, está ali, naquele momento, todos os alunos estão reconhecidos que estão em sala de aula. E aqueles que não estão na sala de aula? Imediatamente pode ter um e-mail, um WhatsApp para os pais, falando, seu filho hoje não veio para a aula. Está tudo certo? Tem alguma dificuldade? Custa isso? Então, eu estou colocando aqui algumas aplicações que me parecem ser lógicas, seja de assistente social, seja de programa, seja de meio ambiente. Nós temos aqui uma infinidade de aplicações que pode perfeitamente a cidade se desenvolver, criar esse ecossistema de inovação e trazer isso para a segurança, que é muito bem-vindo. A segurança, de sua parte, vai dizer, olha, qual o dado que é possível, o que não é. Né? Eu não quero entrar no dado da pessoa. Eu preciso só entrar no dado da pessoa quando ela é a base de tudo. E, nesse momento, eu coloco que nós estamos só tratando dos dados públicos. Mas, se nós atendemos bem, sem nenhum processo de burocracia, o comércio ou qualquer cidadão que levante a mão, por que o cidadão lá, o dono da farmácia, o dono do mercado, precisa sempre estar preocupado, dono do posto, né? Sempre estar preocupado com segurança? Por que eu não posso integrar aquela câmera que ele tem à nossa base e dar informações para ele? Não seria lógico? Qual que é o problema de eu te dizer, você tem... Eu estou dizendo isso, mas o cidadão também. Se você tem uma câmera na frente da tua casa e passa uma pessoa que, eventualmente, é suspeita, você fala, olha, próximo da tua casa tem um cidadão, tome cuidado. E se ele continuar, você aciona a polícia para que a polícia possa identificar e entender o que ele está fazendo. Não me parece ser uma forma de integração absoluta? Então, além da integração de todo o sistema público, nós podemos trazer, sim, a iniciativa privada e, ao meu ver, nós devemos fazer. E isso faz parte de planejamento, porque não é do dia para a noite, não vai ser fácil integrar todo mundo, trazer a segurança para dentro do privado é muito difícil, mas é absolutamente necessário. Então, se nós conseguirmos integrar todos, o nosso próximo desafio é integrar a inteligência artificial. Que é isso que a cidade está fazendo. Não vejo nenhuma dificuldade. Mas
é um processo muito grande. E depois que a gente integrar todo mundo, termina não. As grandes cidades do mundo, Nova York é uma delas, São Paulo, inclusive, já tem alguns processos como esse, e isso vai se espalhar muito rapidamente, é predição. Então, aqui, os policiais mais antigos fazem isso com uma facilidade imensa. Chega lá o cidadão na delegacia, o antigão já olha e fala, doutor, é um 151, um 71, sabe tudo dele. Não precisa, né? Mas ele é falho e em algum momento ele vai para casa. A mesma coisa acontece com a guarda. Todo mundo sabe que sexta-feira à noite é onde que vai dar ocorrência. Todo mundo sabe. Então, se você consegue deixar a viatura ali próxima, é muito mais fácil. Agora, como nós temos toda uma cidade para gerir, e esse processo, quando é pessoal, é muito problemático, a gente trata de predição. Quando eu falo de predição, é exatamente isso. Tem algumas empresas que até brincam assim, o cidadão entra para furtar um estabelecimento, para cometer um roubo, quem abre a porta é um policial. Né? Pronto, acabou. Você acha que ele vai cometer? Acabou, dissuadiu. Então, o processo, depois de nós integrarmos, sem integração não vai ter predição. Zero possibilidade, zero. Agora, com todos os dados integrados, eu tenho um banco de dados fantástico aqui em Arapongas. Eu começo a fazer predição. E começo a facilitar a vida da cidade. E eu faço predição para as finanças, eu faço predição para o cidadão. Nós fazemos predição de tudo aquilo que incomoda. Então, entendam vocês que a sociedade que vocês estão construindo precisam desses dois dados. E isso é planejar a segurança. Não é inovação, não é algo que fazemos só no Brasil, ao contrário, mas aí precisa ter uma forma nova de pensar os velhos problemas e é uma forma nova utilizando ferramentas que esta sociedade jovem tem em larga escala. Era essa a contribuição. Muito obrigado. Tá joia, falou. O nosso Coronel Prates, que trouxe um brilhante e rico conteúdo neste sexto painel. Nesse instante, então, eu convido para que faça a explanação dos seus tópicos, por gentileza, o delegado, doutor Bruno. Tem toda a liberdade, doutor. Boa noite a todos. Primeiramente, aí, parabenizar o Coronel Prates aí pela brilhante explanação, um tema tão sensível aí, caro para a segurança pública. Estendo aí meus cumprimentos também ao secretário Argatti, Major Volsky, Superintendente Micheletti, demais autoridades presentes, todos que estão aí acompanhando esse painel, delegado-chefe aí da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, doutor Maurício. Na qualidade de delegado operacional, não é muito a minha área vir aqui estar falando com os senhores. Todavia, esse tema é um tema muito sensível. E quando me foi passado a incumbência, falei, vou lá falar sobre algumas tecnologias inovadoras no âmbito da Delegacia Geral, da Polícia Civil do Estado do Paraná. Pensei aí em algoritmos, inteligência artificial, todavia tive que fazer um recorte, né? Até por orientação ali do delegado geral, tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos ali no âmbito da Delegacia Geral, Secretaria de Segurança Pública, que ainda não podem vir a público, né? Pela sensibilidade e pelo sigilo dessa informação. Então, eu tive que fazer um recorte aqui, vou fazer algumas considerações bem breves, mas que vai aí ao encontro do que o Coronel Prates falou, que é essa dificuldade também que a gente tem de integrar as forças de segurança. E dentro da Polícia Civil, aí, em colaboração com o Instituto de Identificação do Estado do Paraná, desde dezembro de 2023, nós já estamos confeccionando a Carteira de Identidade Nacional. O que é essa Carteira de Identidade Nacional? É justamente a tentativa, né, do governo federal, que aí os estados estão confeccionando, de acabar com aquele RG estadual. A base de dados, cada estado tinha uma base de dados, e tem ainda. E isso é uma dificuldade muito grande. Às vezes a pessoa chega na delegacia, ela tem 3 RG. Como que eu vou consultar
Acho que é melhor alguém passando. Tá, pode passar, não tem problema. Como que eu vou consultar isso, né? Preciso, às vezes, obter informações da base de dados, de onde aquela pessoa tem o RG, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, pode voltar no primeiro. Tá, obrigado. Beleza, obrigado. Então, o objetivo da Carteira de Identidade Nacional é justamente isso, unificar. O cidadão ter apenas um número para que ele vá ser identificado, onde todas as suas informações elas estejam em um único local, na Carteira de Identidade Nacional. E padronizou isso a partir do CPF. Então, a tendência é que nos próximos anos acabe essa questão de RG regionalizado por estado. Então, desde dezembro de 2023, facilmente, quem tiver interesse já pode solicitar no próprio site da Polícia Civil a Carteira de Identidade Nacional. E no futuro nós vamos ter tudo padronizado pelo CPF, integrando aí uma iniciativa primeira, incipiente, mas que já é algo no que tange aí a reunir essas informações do mesmo cidadão num único documento. Tá? Ali, os cidadãos que possuem a RG até a delegacia, até para a gente coletar mais informações sobre as características, o que foi roubado e etc. Mas o que é importante que vocês saibam, né, que essa informação chegue ao conhecimento de vocês. Existe o boletim de ocorrência online. São todos os crimes? Não são. Mas, furto, estelionato, extravio de documento, desaparecimento de pessoas, violência doméstica e familiar contra a mulher, também é possível que se registre online, além de maus tratos aos animais. Né? Já está em fase de finalização a ampliação desse rol de crimes. Isso vai facilitar ainda mais o registro e o conforto aí da pessoa, para às vezes não ter que se submeter aí até um estigma, uma revitimização que ela possa eventualmente sofrer. Solicitação de atestados também está disponível, né? As pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Antecedentes criminais, aí como o doutor Coronel Prates falou, na verdade seriam até antecedentes policiais no âmbito da Polícia Civil, saber quais os registros, às vezes precisa comprovar e apresentar numa situação de emprego, cadastro negativo e positivo dessa certidão, atestado de profissão, né? Às vezes a pessoa intenta obter algum benefício junto ao INSS, e também isso é feito de forma online, disponibilizado na internet. Confronto de digitais, né? Obviamente que se a gente comparar com o reconhecimento facial, isso estaria um pouco defasado. A Polícia Civil trabalha com investigação criminal e trabalha também com reconhecimento facial. A questão do confronto de digitais, né, até em outros estados, exemplo do estado de São Paulo, que chama-se de legitimação, é um sistema que a Polícia Civil possui para confrontar a digital daquela pessoa com o banco de dados. Nada mais é do que a gente tentar saber se aquela pessoa é quem efetivamente ela diz ser. Né? Às vezes, num cumprimento de um mandado de prisão, a pessoa se apresenta com um documento, aquele documento não bate com as características físicas ou tem algum dado falso, e aí nós temos essa possibilidade, acionando os papiloscopistas, em verificar se aquela digital corresponde àquela pessoa. Né? Evitar erros, tanto na fase policial, quanto também até erros judiciários que já aconteceram. Então, nós temos o confronto de digitais e temos também um sistema de reconhecimento facial. O simulador de tiro, já foi até aventado aqui no início, a Polícia Civil, na Escola Superior de Polícia, em Curitiba, é dotada desse simulador de tiro. É um caminhão que ele possui 2 estandes que simulam uma realidade virtual muito próxima ao que os policiais vão encontrar nas ruas. Né? Então, ali, os policiais são capacitados, são treinados, são submetidos a incursões em ambientes inóspitos, situações adversas, para simular realmente situações que podem ser encontradas no dia a dia. Esse caminhão que contém aí o simulador de tiro, ele vai passando pelas diversas subdivisões do Estado, na tentativa de fazer aí uma reciclagem dos policiais
com essas simulações. Tem um vídeo? Aí, ó. Dá para ver bem os treinamentos. Situações de abordagem. Tá maluco, cara? De novo, eu posso fazer assim, você vai ver. De ocorrência, captura de procurado, orientação, mais uma forma aí de aproximar a Polícia Civil da sociedade. Deixo aqui a minha contribuição e passo a palavra para o Major. Obrigado, muito obrigado. Brilhantemente, o Dr. Bruno fez uma belíssima contribuição. Nesse instante, então, eu convido para que faça uso da palavra e também contribua nosso Major Vonski. Tem toda a liberdade. Muito obrigado. Saudando o Coronel Prates, saúdo toda a mesa, Dr. Maurício, doutora Gabriela, obrigado pela presença, a todos vocês também, policiais militares, policiais civis, guardas municipais e principalmente vocês, aqui os alunos que estão aqui conosco. Na verdade, da 7ª CIA, o que eu tenho para falar dela com relação ao nosso projeto para 20 anos para a segurança pública. É parte, primeiramente, dessa integração entre a Polícia Militar, entre a Polícia Civil e entre a Guarda Municipal. Se nós tivermos essa integração, nós não podemos encaminhar num destino para quê? Para que possamos dar maior segurança aos munícipes aqui da nossa cidade. Com relação ao nosso reconhecimento facial, uma colaboração muito importante que o Dr. Bruno citou aqui, 92% é o acerto da câmera com reconhecimento facial. Hoje, quando se compra um ticket para você entrar lá na Arena da Baixada, você não tem mais o ingresso. Simplesmente é feito por reconhecimento facial. Quando você compra pela internet, você vai tirar uma foto do seu rosto, vai encaminhar. Quando você chegar lá, você passa na catraca. Por que nós não podemos ter essa tecnologia aqui para ajudar a segurança? Se nós pensarmos, nós temos 240 bairros aqui na cidade, com mais de 1.700 ruas. Como que nós podemos estar nesses locais a todo momento? Não é muitas vezes esse aceno, como diz o Coronel Prates, que nós estamos lá, mas é muitas vezes esse 190 que vocês ligam para nós. Então, nós necessitamos desse reconhecimento facial para que possamos identificar aquelas pessoas que são contraventoras, que estão lá com mandados de prisão em aberto, principalmente nos jogos, nas operações, seja ela uma operação de trânsito simplesmente ou uma operação policial. No caso do monitoramento, controle de eventos e multidões de eventos, como eu falei no nosso futebol, a localização de pessoas desaparecidas, que nós possamos usar no nosso dia a dia. A Secretaria de Segurança Pública está adquirindo algumas câmeras que vai ser destinadas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para que possamos utilizá-las dentro do município, juntamente com a Guarda Municipal, que também vai disponibilizar deste equipamento, mas esse equipamento sozinho não funciona. Então, nós temos que dar um passinho para trás. Nós precisamos ainda do material humano, do policial fardado, seja ele da Polícia Militar, da Guarda, o policial descaracterizado, policial civil, para que possa dar atendimento à nossa comunidade. O projeto Muralha vai ser aqui muito bem falado pela Guarda Municipal, futuramente agora, que na verdade são a identificação dessas câmeras. Então nós temos assim, para que nós possamos ter um conhecimento. Muitas vezes pessoas de fora vêm, praticam, são autores dos furtos e roubos de caminhonetes, é um exemplo aqui, e vão para outra cidade. Então nós vamos ter, na verdade, uma muralha para que possamos saber para que direção aquela caminhonete está se dirigindo. Como disse anteriormente, são mais de 1.700 ruas. Para onde essa pessoa está indo com essa caminhonete? Para que possamos direcionar melhor as nossas viaturas para dar combate a essas pessoas. No caso, instalação estratégica de posicionamento dessas câmeras, a tecnologia com relação à leitura, integração de sistemas, isso tudo, a partir deste ano, já teremos dentro do nosso Copom. Por quê? Essa central de operações, nós temos ali o material humano, o policial, que quando você liga 190, tem que ter um policial para fazer o atendimento. Por isso que ele faz atendimento a você, quer coletar a maior parte de dados, para que possamos, na verdade, verificar qual o tipo de crime, qual o tipo de enfrentamento.
Só que esse cupom tem que estar interligado com aquelas câmeras. Se passar um veículo naquela câmera que não esteja nenhum policial ali visualizando, com aquela câmera informa via inteligência artificial, olha, aquele veículo furtado, roubado, está indo tomando aquela direção, como que ele vai direcionar essas viaturas? Por isso que é essencial também o nosso policial, nosso ser humano policial. Mas não deixamos também só de lado, não vamos também acreditar que só a inteligência artificial possa resolver todos os problemas. Nós temos problemas que não tem como não ter o nosso policial. A exemplo dos crimes de roubos, dos crimes ocorridos, como vocês visualizaram lá no Rio Grande do Sul, são ladrões, são pessoas autores de crime, que estavam travestidos de policiais rodoviários federais, de policiais federais que foram roubar aquele banco. Então, nós precisamos do policial treinado, do policial específico para aquelas missões, mas precisamos da inteligência artificial para que possamos dar o combate mais efetivo, principalmente no nosso dia a dia. Era isso, minha contribuição. Muito obrigado. Tá joia, nosso Major Volski, representando a nossa 7ª Companhia Independente de Polícia Militar. Convido agora, então, para que faça uso da palavra e deixa aqui sua contribuição, por favor, o nosso secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Agatti. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o Coronel Prates e agradecer o convite aceito. Fiz questão de convidar o senhor pela expertise, pelo know-how que o senhor tem dentro da segurança pública, não só no estado do Paraná, mas como também em Santa Catarina. Então, é um prazer tê-lo aqui nessa noite conosco. Cumprimento a mesa aqui ainda, Major Volski, comandante da companhia, delegado Bruno, GM Michelete, meu superintendente. Em nome do Dr. Maurício, cumprimento todas as autoridades aqui nominadas. Eu vi aqui a Edna Químico. Obrigado pela presença, Edna, em seu nome. Cumprimento todas as mulheres aqui presentes também. E toda essa meninada aí, alunos dos colégios futuro de Araponga, estão na mão de vocês. Não se faz, foi falado aqui em todos os painéis, não se projetam o futuro tomando decisões agora. E isso que Arapongas tem feito, tomando decisões agora para que no futuro a gente possa colher essas decisões tomadas agora. Arapongas, Coronel, nós já fazemos segurança com planejamento já há algum tempo. Eu diria que mais precisamente, desde 2017, onde nós planejamos e lançamos o Plano Municipal de Segurança Pública do município. Esse plano foi planejado, ele é planejado anualmente, né? Mas quem dera, e a gente pode estar no futuro bem próximo aí, planejando esse plano de segurança também para 5 anos, 10 anos e até 20 anos, quem sabe. Então, assim, a segurança de Arapongas, ela sempre foi bem planejada. O plano de segurança, para vocês terem uma ideia como que funciona, as forças de segurança, elas se reúnem, né? Você planeja sempre a segurança para o ano seguinte. Então, geralmente, no final, tipo, por exemplo, 2023, se reunimos e planejamos tudo aquilo que nós vamos fazer em 2024, com estratégia, com metas a serem alcançadas. E o resultado, ele vem acontecendo, cada ano que passa, os índices vêm diminuindo, os índices de criminalidade vêm diminuindo, graças a essa integração que temos aqui dentro do nosso município. Vou explanar alguns tópicos também aqui, que é a nossa intenção, é o que nós vamos colocar em prática dentro dos próximos anos. E começo pelo GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que nós não temos atuante aqui no nosso município. São espaços permanentes de discussão sobre os assuntos mais importantes de segurança, mas que não envolve só a segurança, só os órgãos de segurança pública. Envolve também outros setores da administração, da sociedade, por exemplo. A gente vai se reunir de forma permanente com Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e, claro, Secretaria de Segurança Pública, com todas as forças de segurança reunidas. Aí está o plano, né?
existe uma análise, uma adaptação e a implementação. Avaliar ele constantemente, o plano de segurança, observando mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Tem a sua adaptação, eu sempre falo que o plano de segurança ele não é engessado, ele há mudança conforme o passar do tempo, né? Que você planeja para hoje, daqui, de repente, no final do ano, você tem que tomar outras medidas, outros comportamentos, porque a coisa vai aprimorando, a coisa vai mudando. E a implementação, que é manter anualmente a elaboração de forma conjunta com as forças de segurança. Então, o objetivo é continuar mantendo, até porque se tornou um projeto de lei, se tornou lei dentro do município de Arapongas. Nós temos o sistema de monitoramento de alarmes, integração tecnológica, que é o sistema de vigilância, que é integrar diferentes sistemas de monitoramento, como câmeras de segurança, e ampliar a cobertura e a eficiência. Temos alarmes integrados, conectar as câmeras dos prédios residenciais e estabelecimentos comerciais e industriais a um centro de controle central. Não sei se talvez alguém saiba, nós temos uma lei, até na fala do coronel ele citou isso, nós temos uma lei municipal que ela permite que o privado, as empresas, o comércio, as residências, elas forneçam imagens de câmeras externas para a nossa central da Guarda Municipal. Basta apenas ceder um login ou a senha para que nós possamos acessar. Nós temos aqui em Arapongas já alguns bairros implantados essa tecnologia de câmeras, onde eles cedem imagem para nós e nós fazemos o patrulhamento aí de forma, né, digamos, virtual ali. O operador está na central de monitoramento da Guarda Municipal e ele está lá patrulhando o bairro. Acontece de repente, passar um veículo suspeito no bairro, a pessoa fazer um contato, por exemplo, com a central. Esse operador ele vai lá naquele bairro, ele começa a abrir câmeras por câmeras instaladas naqueles bairros. Temos exemplo aí de bairros que ele é fechado entradas e saídas da cidade, onde nós visualizamos ele dentro da nossa central de monitoramento, nosso CCO da Guarda Municipal. Então, utilizar tecnologias de reconhecimento visual para identificar padrões suspeitos também. Treinamento dos profissionais de capacitação tecnológica, se daí é muito válido também, não adianta você ter a tecnologia, né, você adquirir a tecnologia, você não capacitar os seus profissionais para que opere essa tecnologia. Interação com a comunidade, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós podemos disponibilizar aplicativos, onde a comunidade possa estar interagindo com as forças de segurança, no caso com a central da Polícia Militar, com a Delegacia da Polícia Civil, com a central da Guarda Municipal, mas com o passar do tempo, ela perde esse contato, né? Ela não tem aquele avanço, não acompanhou o avanço tecnológico, e nós temos que disponibilizar esse treinamento para essa pessoa, para o cidadão também que está lá na ponta. Então, promover treinamentos constantes para que ela esteja sempre atualizada para operar essa tecnologia que nós dispusemos para ela. Parceria estratégica, colaboração interinstitucional, parceria com órgãos públicos, setor privado e organizações sociais. Então, fortalecer cada vez mais essas parcerias entre as polícias militares e entidades governamentais e firmar acordos com empresas, associações comerciais e provedores de serviço de segurança. É aquilo que o coronel falou também, que as empresas de segurança privada, elas são riquíssimas em números, né? Em dados, que ele possa estar também contribuindo de forma conjunta também com as forças de segurança, com a nossa central. E as organizações sociais, colaborar com as associações de bairros, que é muito importante. É o morador do bairro, é a pessoa que está lá na ponta, que ela sabe a dificuldade do bairro dela. Enfim, também em parceria com as entidades filantrópicas e lideranças comunitárias, que é muito importante. E engajamento comunitário, que é empoderamento do cidadão, né? Dar valor ao cidadão. Que ele tem conscientizar ele a participar e agir também. Então, promover campanhas informativas sobre segurança e prevenção de crimes, incentivar os conselhos de segurança, eu coloco aqui o Conselho Municipal de Segurança Pública, eu falo também do COMUTES, que é o Conselho Municipal de Trânsito, e o COMAD também, que é o Conselho Municipal sobre Drogas. Então,
incentivar a participação desses conselhos também na questão segurança. Envolver o cidadão na implementação de soluções de segurança locais. Como eu disse, lá na ponta, lá no bairro, é o cidadão que sabe o problema daquele bairro e possa estar interagindo com a gente também. Melhoria contínua, aprimoramento constante, aí o monitoramento, acompanhar constantemente os indicadores de segurança e desempenho. Isso eu gosto muito de números, né? Eu sou apaixonado por estatística. E segurança pública, você mede por números. Não adianta falar, mas a segurança nossa está complicada, que meu vizinho ele teve a casa dele furtada, furtaram o veículo do meu amigo. Mas a gente, como responsável, digamos assim, pela segurança, você trabalha com números. E os números nossos, felizmente, são cada vez mais favoráveis. Então, a gente acompanhar constantemente esses indicadores para poder estar empregando o patrulhamento, o policiamento naqueles locais onde acontece o crime, né, e de que forma ele acontece também. Analisar os resultados obtidos e identificar a oportunidade de melhoria, está sempre melhorando. E implementação de novas tecnologias para melhorar o trânsito, semáforos inteligentes, lombadas eletrônicas e etc. Você viu no hall de entrada ali, nós temos ali a lombada eletrônica, dispomos ali para vocês verem, e semáforos inteligentes é aquele que ele é controlado dentro de uma central. Você lá na central, dentro da sua sala, na frente de um computador, você controla o fluxo de veículos, por exemplo, você fechando e abrindo esse sinal, dando mais tempo a ele, conforme o fluxo daquela rua, por exemplo. Ainda hoje nós estamos no sistema manual, a população que às vezes liga para nós que aconteceu um problema no nosso semáforo, mas nós estamos já adquirindo uma tecnologia nova, você controla esse equipamento dentro de uma central semafórica que vai ser instalada dentro do nosso prédio ali da secretaria, onde fica a guarda municipal. E coletar e incorporar as sugestões da comunidade no aprimoramento contínuo. Mais uma vez, digo lá, é muito importante a colaboração da comunidade, denunciando, mesmo que ela seja vítima de um crime, às vezes, não vou fazer o registro do boletim, porque não vai acontecer, não vou recuperar meu bem, não vai prender o criminoso, mas nós temos que ter esses dados também para a gente empregar o policiamento, o patrulhamento no momento certo, na hora certa e no local certo. Então é isso, essa é a minha contribuição. Agradeço a presença mais uma vez de todos e vou passar a palavra aqui para o nosso superintendente Micheletti. Obrigado. Belíssima apresentação do nosso secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo César Gatti. Eu convido então para que faça a sua explanação o superintendente da Guarda Municipal do município de Arapongas, o GM Micheletti. Obrigado. Boa noite a todos que disponibilizaram um pouco do seu tempo. Agradecer aqui as nossas autoridades. É sempre um prazer representar a Guarda Municipal de Arapongas, sempre próximo dessas pessoas. O que o Coronel Prates tem de currículo, eu acho que não tem de idade, né? E eu não estou chamando ele de velho, eu estou falando que é um prazer, né? É sempre um aprendizado. O Volsky também, que é uma pessoa formidável, como o próprio Coronel disse, toda vez que a gente se reúne, eu sempre aprendo alguma coisa. E, apesar de falar isso, eu também não sou tão novinho, mas qual que é a nossa proposta aqui? É sempre difícil ser o último palestrante, porque sempre o Argatti fala coisas que eu vou falar. Então, eu sempre tenho que improvisar. E qual que é a facilidade para nós? Quando o Rogério trouxe essa ideia do fórum de planejamento para 20 anos, não que o evento seja fácil de organizar, mas os temas já estavam na nossa cabeça, porque nós trabalhamos com planejamento, né? Nada se faz sem um planejamento adequado. Só que a segurança pública ela é muito dinâmica. Enquanto você está planejando alguma coisa, algo acontece que você tem que interromper o seu planejamento para resolver aquilo que é emergencial. Mas, apesar disso, ainda conseguimos fazer acontecer várias coisas dentro do nosso município, que as estatísticas provam que está dando certo, e se Deus nos permitir, vamos melhorar ainda mais. A primeira proposta que nós temos era uma ideia que nós tínhamos de
de uma proximidade maior da comunidade com a Guarda Municipal. Só que fomos um pouco mais além disso, não só a Guarda Municipal. Por que não uma integração a nível da Prefeitura? E nós pegaríamos, obviamente, carona nisso. Como que nós poderíamos fazer isso, né? Por que hoje, nessa tecnologia, tudo está na nossa mão, o nosso celular, ele nos dá acesso a tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa. A gente paga a conta no celular, a gente faz tudo no celular. Só que os serviços da Prefeitura, às vezes, não estão tão acessíveis para todas as pessoas. Existem os links no site da Prefeitura, porém, não existe um sistema intuitivo que te indique para onde você deve ir e para quem você deve solicitar. Então, em vez de planejarmos um aplicativo da Guarda, por que não planejarmos um aplicativo da Prefeitura de Arapongas? Eu exemplifiquei uma situação simples aqui, já colocando, né, que quando a pessoa baixa o seu aplicativo e se cadastra, ela poderia acessar lá o aplicativo da Sestran, que remeteria ela a um próximo menu, que ela poderia denunciar sinalização de trânsito. Na minha rua tem uma sinalização deficitária. Tira uma foto, manda a localização, chega para a Diretran. A Diretran já tem essa demanda na mão. Porque a população, na rua, é muito mais fácil de identificar essas falhas, em vez de ter uma pessoa rodando, procurando isso. E aquilo afeta diretamente a pessoa que está denunciando. Então, já adicionei um menu, por exemplo, de denúncia anônima. Ninguém gosta de ter, por exemplo, um ponto de drogas do lado da sua casa, né? Isso não agrada ninguém, além do usuário. Formulários de trânsito. Por que a pessoa não pode fazer um recurso diretamente pelo aplicativo, né? Então, vamos mais além. Outras aplicações. Meio ambiente. Quantas pessoas me requisitam? Como que eu faço para solicitar uma poda de árvore? Está lá no site, mas as pessoas não encontram. Por que a pessoa não poderia, no aplicativo, clicar lá na Secretaria do Meio Ambiente, poda de árvore, solicita, tira foto? Então, eu creio que isso geraria uma proximidade da comunidade com a Prefeitura, com os serviços públicos. Fiz o gancho, né, para a nossa Secretaria de Segurança, que é o tema de hoje, mas poderia ser todos os dias, né, todos os dias que aconteceram esse fórum de planejamento. Vou entrar um pouco nesse assunto da OCR, que todos, né, falaram sobre o cercamento digital, sobre como isso é importante, mas às vezes as pessoas não entendem, né, o conceito de como isso funciona. Você conseguiu o vídeo do drone? Não deu certo, que eu coloco minha equipe em cada situação aqui, que não deu certo. Mas eu ia passar um vídeo do drone em tempo real aqui, ao vivo, que a conexão de internet aqui provavelmente está ruim. Não, mas é simples, eu ia passar esse vídeo para dizer que lá em 2019, quando eu falei para a Oliveira, né, Oliveira, vamos comprar um drone? Muitas pessoas fizeram chacota disso, dizendo que a Guarda Municipal não precisava de um brinquedo, né? Hoje é realidade na segurança pública, né? Hoje todo mundo utiliza. Então, assim, essas tecnologias que estão sendo apresentadas hoje podem parecer coisa de CSI, coisa de outro mundo, hoje. Mas para quem está planejando e quem vê lá na frente, isso daqui 4 anos, pode ser que hoje, quem tira a chacota desse tipo de sistema, vai morder a língua, que vai estar acontecendo. Esse aqui é um exemplo, né, de como acontece a captação das placas, que é chamado de OCR, que é o reconhecimento de caractere óptico, que nada mais é que a câmera transforma uma imagem em dados. Resumidamente é isso. Ele transforma uma imagem captada em dados que o computador entende e processa da forma como você achar melhor. Essa aplicação do CR são vários fatores, várias formas de aplicação. Só que hoje, o que é mais utilizado é, de fato, né, a leitura de placas, mas também, como já foi dito anteriormente, a leitura facial também
na base seria a mesma tecnologia. Isso já foi utilizado anteriormente, o OCR, como, por exemplo, o scanner. O scanner, ele lê uma imagem e ele transforma aquilo em texto. Então, nada mais é do que o próprio OCR, é a mesma situação. Então, existem esses pontos, né, que a tecnologia utiliza, que é a captura de imagem, o pré-processamento, que ele normalmente pega a imagem em uma alta resolução, ele separa a placa, ele capta o que é a placa no carro, inclusive capta até o emblema do carro, para dizer qual que é a marca do carro. Depois, ele identifica pela imagem qual que é a placa e lança isso em forma de texto. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês entenderem como é, porque nós estamos falando de planejamento, mas às vezes falta para a gente saber como é que funciona de fato. Aqui foi um Uno, né, que passou na via, a placa estava bem apagada ali, bem sem os contornos, mas o sistema identificou o que é a placa e ele leu ali a primeira, ILF 7930. Então, ele identificou por essa imagem, mesmo apagada, qual que é a placa desse veículo. Então, é um sistema, não é novidade, não é tanta novidade, mas ele avançou muito nos últimos anos. E o reconhecimento facial, que também trabalha nesse sentido de captação de imagem e transformação de dados. Só que o reconhecimento facial é um pouco mais complexo. Porque a placa é uma coisa reta, com caracteres, e tem uma cor de fundo e uma cor de contraste. Só. A nossa face, ela já possui os pontos nodais, que são cerca de 80 pontos nodais possíveis na face da pessoa, e gera e transforma isso em dados, que também serão compilados posteriormente para comparação quando alguém novamente passar. Essa tecnologia é um pouco mais, hoje, um pouco mais inviável, porque ele tem algumas falhas, mas estamos trabalhando nisso para que, de fato, aconteça em Arapongas. Arapongas sempre querendo inovar, e eu sempre dando trabalho para a minha equipe aqui. E isso pode não ser a realidade hoje, por vários fatores, mas certamente daqui a um tempo vai acontecer e vai, aqui em Arapongas, como eu disse, se Deus nos permitir, a gente vai adicionar isso à nossa segurança pública. Então, o que ele faz ali? Ele leu os pontos da face, ele faz um desenho, né, um geométrico, para fazer as comparações entre uma face e outra. Então, quando esse sujeito for cadastrado no sistema, posteriormente, quando ele passar novamente nessa placa, já haverá o nome da pessoa, a periculosidade da pessoa ou não. Eu posso, como o Coronel Prates nos disse aqui, são infinitas possibilidades. Eu poderia colocar nas lojas de Arapongas, treinar o sistema para que, se alguém sacasse uma arma e apontasse ela dentro da loja, o próprio sistema já entenderia que aquilo é uma grave ameaça e enviaria para nós um alerta disso. Eu poderia colocar no sistema que uma pessoa, um agressor, né, que tem uma medida protetiva, se ele entrar no mesmo ambiente que a mulher agredida, isso já pode me gerar um alerta, né, que o agressor está próximo da mulher que está protegida e pela sua medida. Então, são infinitas possibilidades. E é isso que a gente quer trazer para Arapongas. Estamos trabalhando forte para isso. E, como o coronel mencionou, precisamos manter o operacional funcionando e o planejamento tecnológico andando lado a lado com isso. Essa é a minha contribuição, espero ter explanado bem e agradeço novamente a presença de todos. Brilhante participação do nosso superintendente da Guarda Municipal, GM Micheletti, nosso muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria de convidar aqui ao palco o representante da Teutex, por favor. Isso, por aí está mais fácil o acesso. Pode fazer uso da palavra, por gentileza.
Boa noite, pessoal. Tudo bom? É um breve vídeo da empresa. Há 31 anos, a Teltex Tecnologia oferece soluções de segurança 360 graus em projetos integrados, nos quais todas as tecnologias convergem em uma única interface de operação, propiciando a visibilidade de todos os componentes dos sistemas. Carregamos uma bagagem extensa de experiência na implantação de cidades inteligentes, baseados na integração de tecnologias de ponta de segurança, automação, conectividade e eficiência energética. Nossos projetos embarcam inteligência artificial e ciência de dados para trazer mais previsibilidade e informações ao poder público para tomadas de decisões informadas sobre segurança e gestões públicas. Integramos recursos inovadores para elevar a eficiência dos serviços oferecidos à população, melhorar a gestão do espaço social e o tráfego urbano, promovendo o monitoramento integral das cidades, auxiliando na prevenção de crimes e danos ao patrimônio e oferecendo resposta ágil aos incidentes. Entre em contato conosco para implementar projetos tecnológicos de alta qualidade e garantir segurança em todos os setores do seu negócio. Bom, muito obrigado. Me apresentando, sou o Gabriel, sou o responsável pela engenharia de pré-vendas da Teltex. Vou apresentar para os senhores aqui um pouco sobre a empresa. Quem é a Teltex, né? Somos especialistas em segurança pública. Hoje, a gente é o principal fornecedor para órgãos públicos, quando a gente fala do âmbito de tecnologia e segurança. Tá? Fomos o pioneiro no desenvolvimento e implantação de projeto para videomonitoramento IP público, ok? Em rodovias. Hoje, a gente foi eleito, ano passado, a terceira maior empresa de segurança pública pelo ranking da FGV, tá? Na revista Top 200 TI. A gente tem hoje mais de 21 bases já constituídas e filiadas já em toda a nossa nação. Temos operações nos Estados Unidos e Portugal. Estamos envolvendo e abrindo uma sede nos Emirados Árabes. Hoje a gente consta com mais de 195 projetos públicos em andamento. Fomos gratificados em ter a assinatura do contrato com a Prefeitura de Arapongas para fazer, bem pontuado pelo Micheletti, a questão do cercamento eletrônico de imagens, onde a gente vai fazer o OCR, a inteligência da captura das placas. Aqui, um pouquinho dos nossos clientes, uma empresa voltada para órgãos públicos, como eu comentei. Na esfera federal, hoje a gente faz o monitoramento do Caixa Forte do Banco Central do Brasil. Fornecemos para os Correios, para o Itaipu, Binacional, Petrobras, Sesc, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Na questão prisional, a gente tem alguns presídios, Aracaju, Sergipe, Rondônia. Voltando para a esfera estadual, a gente fornece o sistema de segurança do governo do estado do Paraná. A gente fez os 27 data centers constituídos em toda a região do Paraná. Temos alguns portos, Banrisul, Caerne, algumas companhias de águas. Okay? A gente se considera uma empresa revolucionária e especialista no ramo de poder judiciário. Hoje a gente consta com mais de 6 TRS, temos hoje 9 tribunais de justiça, com contrato assinado e vigente, ok? Alguns clientes privados, por mais que não seja o foco da Teltex. Temos algumas universidades também, ok, pessoal? E hoje, como a gente bem comentou, a gente é a empresa responsável pela segurança e monitoramento da muralha digital de Arapongas, é nosso novo cliente, a gente é responsável pelas instalações, essas quais já foram iniciadas. A gente já está fazendo a importação dos produtos, já estamos fazendo a calibração dos equipamentos, já estamos verificando a questão da comunicação dos links. Hoje a gente consta com mais de 300 municípios com contratos assinados, muitos já entregues. Aqui, um pouquinho do que a gente consegue fornecer para vocês, sendo breve, né, o que a gente pode ajudar hoje, seja em qualquer âmbito. A gente se considera uma empresa especialista em Smart City, então a gente consegue apoiar, como alguns temas até a gente viu aqui hoje, né, nesse belíssimo evento, questão de controle de tráfego, torre de segurança, sistema de leitura de placas, sistema de facial, controle perimetral, central de comando e controle, né, a famosa o SIC, né, aquela parte inteligente, onde a gente realmente faz aí o controle e a análise da cidade. Tá?
Hoje, toda a parte de infraestrutura, fibra, Wi-Fi, comunicação, tudo isso para, de fato, fazer toda essa tecnologia conversar. A IoT, inteligência, a Teltex hoje já é fornecedora. Toda a parte de iluminação LED inteligente, a gente consegue apoiar vocês também. Tá? Perdão. Aqui, num formato 360, agora dividido nos grupos, que a gente entende que faz mais sentido, um pouquinho de cada solução. Até sendo breve, é mais ou menos o que eu tinha comentado, análise forense de imagem, radares, câmeras termais, né? E agora falando um pouquinho dos nossos cases, né, que eles escrevem e falam um pouco da história da Teltex. São grandes projetos de segurança aí, em questão de nível nacional. Esse foi um dos nossos maiores cases, onde a gente faz o monitoramento até hoje dos caixas fortes do Banco Central do Brasil. Então, hoje a gente faz toda a segurança, Deus dá análise perimetral, análise de imagem, entrada e saída, monitoramento da reserva de ouro nacional. Então, hoje a gente faz o quê? O monitoramento do ouro mesmo, dos pallets de dinheiro, isso tudo dentro dos caixas fortes, tá? Isso desde a sede, as filiais, né? Hoje a sede fica em Brasília, ok? A gente monitora essas imagens lá na Teltex, no nosso NOC 24/7, ok? Foi um projeto de 60 meses, só para retomar, com um valor de contrato superior a 26 milhões, onde a gente teve uma renovação que partiu por parte do Banco Central do Brasil. E agora, falando um pouquinho mais aqui para a nossa região aqui, o Paraná, hoje é um nosso cliente. Como eu comentei, a gente fez todos os data centers do Paraná, que hoje consta com mais 10 mil imagens de câmeras. A gente fez o projeto de infraestrutura, hoje ainda não tem as câmeras, está em processo de compra e aquisição. Então, a gente fez toda a infraestrutura, toda a revitalização do data center, toda a questão de energia, toda a questão de link de internet, infraestrutura. Tá? Foi um projeto aí que passou da casa dos 29 milhões. E é isso, pessoal. De forma muito breve, queria agradecer vocês, agradecer o Michelete pela oportunidade, a Michele também, dar os parabéns aí pelo evento, está todo mundo muito de parabéns, acho que eu vi muita tecnologia, muita informação e muita coisa produtiva aí para a gente, ok? Muito obrigado, viu? Tá joia, obrigado, recebe os aplausos pela participação, muito obrigado mesmo, tá joia? Obrigado. Nós que agradecemos. Neste momento, eu vou solicitar isso, QR Code, para as nossas autoridades. Eu vou estar direcionando aos senhores, cada um responderá 2 questões, tá joia? Que já estão aqui comigo. Senhores, alunos e aos que estão aqui. As demais questões, vocês podem escanear aqui o QR Code e mandar também as perguntas. Só que as perguntas dos senhores serão selecionadas, serão filtradas e assim sucessivamente, pelas redes sociais das forças de segurança, vocês terão a resposta. Mas não deixem de perguntar. Perguntem, questionem, participe. Este é o momento ideal. As perguntas que já tem aqui já foram selecionadas e filtradas. Eu vou dizer para quem será feita a pergunta, faço a pergunta, e aqui, só por uma questão até de agilidade, se a gente puder ser um pouquinho objetivo também, tá joia? Eu acredito que todos teve um dia cansativo e hoje brilhando aqui no nosso painel, então para que possamos correr. Vamos lá, começando então as nossas perguntas, eu começo então com o nosso secretário de Segurança Pública e Trânsito, Argatti, que já está com o microfone. Por uma questão de ética, não irei falar o nome, tá? Irei fazer a pergunta até por uma questão de ética. Argatti, a pergunta que eu tenho é a seguinte, não eu, tá joia? É o pessoal. Devido ao grande número de acidentes que tem ocorrido em nossa cidade na linha férrea, gostaria de saber se existe alguma possibilidade de colocar em vigias com cancelas nas principais travessias ou manejar a linha para fora do perímetro urbano. Bem, eu participei de várias reuniões com a Rumo, que é a Rumo Logística, né, que tem a concessão da linha férrea que corta o município de Arapongas com vários outros municípios. Em algumas reuniões foi comentado essa questão de cancelas com vigia, né? Chamado lá, antigamente tinha muito isso. Mas praticamente é inviável financeiramente para eles, né? Eles disseram que seria inviável, até pelo... Pra vocês terem uma ideia, Arapongas tem 16 passagens de nível no município. Se você colocar um vigia em cada ponto desse, quando você fala em segurança do local, você multiplica isso por 3, né? Que o
O ser humano não vai trabalhar mais que 8 horas por dia. Então, você imagina, 3 vigia, 3 cuidando daquele ponto, multiplicado por 16. Sou meio ruim de matemática, mas deve dar aí uns em torno de 60, 50, 58. O coronel é bom de matemática. Então, você imagina, financeiramente não é viável, né? E até porque o ser humano também é falho, então eles preferem investir em tecnologia. Aqui em Arapongas foi pioneira no sistema de tecnologia, onde, utilizando a inteligência artificial, a locomotiva, o trem, como é conhecido, quando ele se aproxima da passagem de nível, ele passa por um sensor, existe um sistema semafórico instalado nessa travessia, e ele aciona, vai estar sempre no verde, né, quando está cruzando ali veículo, pedestre, enfim. Quando o trem está se aproximando, 250 metros, ele passa por um sensor e ele aciona o sinal vermelho. Nós temos aqui alguns pontos que vocês sabem disso. Então, foi instalada essa tecnologia aqui e, felizmente, nesse ponto que foi instalado, desde quando instalou o sistema, não houve nenhum acidente envolvendo veículo, envolvendo pessoas, né? Então, a outra questão, você disse, tiraria, no caso... Isso, manejar para fora do município. Manejar para fora, bom, aí tem que ser o pessoal do financeiro que vai responder uma questão dessa, que foi questionado em alguns pontos, inclusive aqui em Arapongas, me parece que 2 pontos para fazer um rebaixamento da linha, que era em torno de 400 milhões de reais. Então, para pensar em tirar uma linha férrea dentro do município de Arapongas, você tem que pensar em bilhões. Então, foge da minha alçada responder uma questão dessa. Eu sei que é muito oneroso para o município, né? O município jamais vai poder fazer um investimento desse, mas sim, nada impede que possa ir no futuro aí buscar recursos a nível federal e parcerias para que isso possa acontecer também. Mas, no momento, vejo isso quase que impossível a curto prazo. Pois bem, Argatti, nós temos mais uma pergunta ainda. A pergunta que chega é: o que a população pode fazer para ajudar na segurança? Bom, acho que eu falei na minha fala aqui, né? Fazer as suas denúncias, participar ativamente na comunidade, trazendo os problemas para nós, interagindo com todas as forças de segurança. Eu acho que a população registrando seus boletins, é muito importante a gente ter o conhecimento do que acontece lá no bairro, que seja no centro da cidade. Como eu disse, repito, muitas vezes as pessoas falam, não vou fazer o boletim porque não vai ser resolvido o meu caso, não vai me ressarcir, mas nós temos que ter esse dado em mãos para que a gente possa estar atuando, empregando o policiamento, o patrulhamento no local certo e na hora certa. Então, acho que é isso, a população deve contribuir, acreditar no trabalho, né, das forças de segurança, e fazendo esse papel, acho que já está de bom tamanho, a gente vai dar a resposta plausível para essa pessoa. Argatti, ainda, o que podemos... Qualquer duas, velho. Olha, então eu vou fazer o seguinte, para a gente poder então fazer 2 e 2, pode mandar essa? Para a terceira, pode. Perfeito. Argatti, o que podemos esperar da segurança da nossa cidade para os próximos anos? Então, essa é bem simples, 3 palavras respondem: investimento em tecnologia, equipamentos de ponta e essa interação com a comunidade, essa proximidade. Hoje fala muito em patrulhamento de proximidade, né, Major? Então, assim, repito mais uma vez, ouvir a população. Então, patrulhamento de proximidade com a população, investimento em tecnologia, que a gente falou muito aqui, e, lógico, equipamentos de ponta aí para que o operador de segurança lá na ponta ele possa trabalhar com dignidade e desempenhando o melhor dele. Perfeitamente, Argatti. Obrigado, Major Volsky. Nós temos também pergunta. Major, a pergunta direcionada ao senhor é a seguinte: quais iniciativas de segurança pública podem impactar positivamente o setor de seguros? E como as empresas de seguros podem colaborar com a cidade para melhorar a segurança e reduzir risco para os segurados? Vamos lá. Na verdade, o setor de seguros ele já colabora conosco através das campanhas educativas. Tivemos o Maio Amarelo, em que eles estiveram conosco, principalmente
informando a população. Não é muitas vezes só a venda desse seguro, mas também nos informando muitas vezes aquelas pessoas que vão adquirir o seu seguro, quem são aquelas pessoas? Porque muitas vezes a pessoa já tentou, realizou os seguros dos seus veículos, da sua carga em outro estado, e muitas vezes ocasionou prejuízo ao seguro sem ter ocasionado o dano. Então, nos informando muitas vezes, trazendo aquelas informações para nós. Isso garantiria para nós também a verificação desses dados, para que nós possamos também passar para a Polícia Civil, começar a fazer uma investigação com relação a esse cidadão que quer aplicar o golpe no seguro. Ótimo, nós temos mais uma pergunta. Major, qualquer placa pode ser cadastrada para que, quando entrar na cidade, o sistema avise? E quanto tempo de lei entre a passagem do veículo nas câmeras e o repasse da informação? E onde ela será emitido o alerta? Vamos lá. Quando o veículo passar pelaquela câmera, será emitido um alerta daquele veículo. Então, foi feita a leitura. Essa leitura ela leva de 2 a 5 segundos para entrar nos nossos sistemas, fazer a coleta de dados, a compilação desses dados. Ele entra no sistema do Detran, verifica se esse veículo é roubado, furtado e já vai para a nossa central. Na nossa central, naquelas telas que apareceram nas fotos que nós mostramos aqui, ela vai emitir um som. Esse som vai indicar ao policial que aquele veículo é furtado e roubado. Então, todas as placas que tiver cadastrado no Sistema Nacional de Trânsito com relação a veículo registrado no país, ela será identificada pelo nosso sistema dentro da Polícia Militar e dentro da Guarda Municipal. Maravilha, Major, muitíssimo obrigado. Coronel Prates, nós temos perguntas ao senhor também. Coronel, a pergunta é a seguinte: qual a sua visão em relação à contribuição das guardas municipais na segurança pública municipal? Essencial. Não só as guardas municipais, como toda essa estrutura. Nós falamos o tempo inteiro em integração, e a guarda faz parte, e chamo ainda a atenção para que a área privada também integre esse processo. Essa somatória, essa formação de rede potencializa as ações e reduz o crime. Coronel, a próxima questão. Os exemplos de integração descritos pelo coronel apresentam grande solidez para implementação. Porém, uma cidade com tal nível de integração, nos moldes a qual o coronel disse, não acabaria por cercear os direitos da população civil? Tal vigilância não tão somente registraria criminosos, como também cidadãos de bem, que não merecem menos do que o direito de ir e vir plenamente, sem serem seguidos fisicamente ou virtualmente? Ao contrário, isso dá liberdade para o cidadão ir e vir, isso garante que ele possa trabalhar e chegar em casa, isso garante que o comércio possa trabalhar, enfim, garante todas as liberdades e só restringe liberdade para o cidadão que vai praticar o crime. Então, não há nenhum tipo de cerceamento. Ninguém quer entrar na residência para ver quem está trocando de roupa. Ao contrário, isso não nos interessa. Agora, tem toda uma viabilidade onde as pessoas circulam que precisa melhorar essa segurança. Eu acho que esse clamor passa exatamente por esta possibilidade. Não há restrição de direitos, mas a garantia de direitos nesse processo. Muito obrigado, coronel. Doutor Bruno, nós temos também 2 questões que serão direcionadas ao senhor. Uma delas, sobre boletim de ocorrência online, quais razões o pedido de medidas protetivas não pode ser feito também de forma online, nos casos de violência doméstica? Quando eu falei ali em boletim de ocorrência, falei de violência doméstica, né? Mas a medida protetiva de urgência, que a mulher vítima solicita para afastar o agressor do lar, para proibir ele de entrar em contato, de frequentar determinados lugares, ela passa por 2 filtros. O primeiro é a delegacia de polícia, então é necessário que ela compareça lá, ela vai ser ouvida pela autoridade policial, vai preencher os formulários que são onde vai ser comprovada ali a necessidade e urgência. Passado esse primeiro filtro, isso é encaminhado ao Poder Judiciário, que vai apreciar se os requisitos estão presentes. Então, para que haja todo esse trâmite, é necessário
que a mulher compareça até a delegacia e faça essa solicitação das medidas lá no local. Doutor, são duas perguntas, mas eu vou unificá-las, porque eu acredito que a resposta do doutor vai acabar respondendo uma com a outra. Pois bem, a pergunta que chega: em quais casos a Polícia Civil atua? E como funciona o processo de investigação de um crime? Certo. A gente falou aqui no boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é o pontapé inicial de toda investigação criminal. Então, independente do procedimento que vai ser adotado, a Polícia Civil ela trabalha investigando crimes, né, além de ser o braço do Poder Judiciário, por isso que se chama Polícia Judiciária, nos cumprimentos de mandados, de busca, de prisão e de operações policiais. Então, a atividade precípua é investigação de crimes. E aí, cada um desses crimes tem uma forma de agir, uma forma de se buscar autoria e materialidade. Perfeitamente, doutor, muitíssimo obrigado. Superintendente Micheletti, nós temos também uma questão. GM Micheletti, para quando que estas tecnologias estão sendo planejadas? Já existe um cronograma para a implantação de algumas delas? Essa está fácil. Como o Gabriel já disse, hoje foi a primeira implantação, o primeiro ponto da nossa muralha digital foi instalada hoje. Então, já temos pontos na cidade com esse monitoramento que já trouxeram resultados significativos, aí, tanto para nós, quanto para a Polícia Militar e para a Civil, crimes que foram resolvidos graças a essas imagens. Né? Não é que nos ajuda, né? Ajuda a população. Né? Nós conseguimos achar um homicida, um carro roubado, uma pessoa que era suspeita, que estava vindo para a cidade, de fato estava fazendo furto aqui da cidade. Então já acontece, tá? Esse OCR dos veículos, isso já é realidade, está sendo ampliado. Até setembro planejamos que esteja totalmente implantado aqui, essa primeira fase. Já temos pensamento para uma segunda, uma terceira fase disso, mas vamos ficar um pouco pé no chão e resolver esse ano. A facial, como eu disse na minha explanação, estamos procurando viabilidade ainda e formas de executá-la de uma maneira mais eficaz no município. Perfeitamente, muito obrigado. Creio que eu tenho agora uma questão para a Defesa Civil. Aí entra naquela questão de, por gentileza, Oliveira, nós temos uma questão para a Defesa Civil, Paulo Kimmel. Tá joia? E aí, como ele representa as forças de segurança, mais uma vez reitero, ele como representante, ele pode responder, por mais que ele está aqui, junto com as nossas autoridades na primeira fileira, ele tem toda a liberdade. Paulo Kimmel, como uma cidade pode se tornar mais segura e inteligente através da implementação de tecnologias inovadoras e estratégias de governança eficiente? Bom, a Defesa Civil, ela vem para preparar onde existe o caos e fazer a comunicação entre todos os setores. Como o próprio Coronel Prats falou, quando existe um desastre, a Defesa Civil que faz todo o comando de incidente juntamente com bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Prefeito, e com toda a base nos dados que existem, né? Porque a gente teve os desastres do Rio Grande do Sul, já estavam sendo emitidos alertas a cada 10 horas de antecedência. E os moradores não acreditaram que teria aquele desastre. Então, a Defesa Civil, com tecnologia, com estações meteorológicas, com diversos tipos de tecnologia que a gente possa vir a ter no futuro, torna a cidade mais resiliente e preparada para um desastre. Então, a tecnologia está aí para a gente ser utilizada. Nós adquirimos agora um drone recentemente, com câmera térmica, com câmera visível, que já está sendo utilizado junto à Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, para combate de incêndios florestais, incêndios estruturais, onde com as imagens o subtenente, o chefe de socorro, consegue determinar qual a melhor forma de combater o incêndio, para onde que vai ser montada uma linha e tudo mais. Então, a Defesa Civil ela vem para integrar e fazer a comunicação numa hora de um desastre, numa hora de uma necessidade maior aqui no município. Perfeitamente, muito obrigado. Major Volsky, nós temos mais uma questão aqui. E aí nós já vamos nos encaminhando para a finalização deste sexto painel. Major, o seguinte,
Como as tecnologias de inteligência artificial estão sendo integradas aos projetos de segurança pública para aprimorar a prevenção e a resposta no combate à criminalidade? Na verdade, ela se resume numa só frase ou uma só palavra: integração. Não tem outra palavra que não possa melhor qualificar e melhor responder essa pergunta, principalmente aqui em Arapongas. Porque nós, tanto a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, sempre trabalhando integrado, e sempre tentando buscar a melhor forma de integrar esses dados, de integrar as forças no combate à criminalidade. Seja ela através dos mandados de busca e apreensão, onde serão vistos sempre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, onde nós sempre estaremos trabalhando em conjunto. Então, a integração, principalmente, essa é a melhor resposta para essa pergunta. Muitíssimo obrigado, Major. As demais perguntas que não foram respondidas, mais uma vez reitero, que serão respondidas pelas redes sociais das nossas forças de segurança. Não deixem de perguntar, participem. Nesse instante, eu convido as nossas autoridades para que se posicione aqui à frente. Todo o público de pé, por favor. Nós vamos fazer uma foto oficial nesse instante. Tá joia? Rogério Trindade, por gentileza, nosso secretário do Planejamento, por favor, convido vir aqui, porque ele vai nos auxiliar também. Ele está representando hoje o nosso prefeito e vai também auxiliar aqui numa singela homenagem. Ok? Isso aí, gente. Junta-se, espreme, para que a gente possa fazer essa foto. Por isso, doutor Maurício, nosso delegado, nosso representante do Corpo de Bombeiro também, por gentileza, seja muito bem-vindo. Por gentileza. Isso. Amanhã, enquanto é feita a foto oficial, passo alguns detalhes. Amanhã, 8 horas, nós já estamos aqui para fazer a abertura. 9 horas em ponto, eu começo o cerimonial Cidade Mais Sustentabilidade. Desde ontem, nós estamos já hoje no nosso 6º painel. Isso, a foto oficial agora. Ok, nós temos a foto aqui também para as redes oficiais da Prefeitura. Nesse instante, você acompanha pelos telão o drone que tem a temperatura, aqui vai em questão da temperatura, né? Rogério, então vamos fazer agora, vai fazer uma foto de assim? Então, perfeito. Então, para ganharmos tempo, terminando essa foto, o Rogério já assume então a entrega das singelas homenagens. Já foi feito também. Olha só, ganhando tempo mesmo. Perfeito. As nossas forças de segurança trabalhando com tecnologia, desenvolvendo o melhor para o combate e a resposta efetiva. Não havendo mais, então, pelo nosso protocolo de cerimonial, eu agradeço a presença de todos. Amanhã, Cidade Mais Sustentável, às 9 horas. Senhoras e senhores, o nosso muitíssimo obrigado. Até a próxima.